Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Neto e aqui mais um Networkcast, um canal pensando pra gente conhecer pessoas e histórias que inspiram e saber um pouco sobre as válvulas de escape desses profissionais, como eles gerenciam seu tempo, carreira e vida pessoal. Meu convidado de hoje é o Eduardo Vetter, tudo bem? Joia, gênio. Tranquilo. Sobre o Eduardo aqui, nosso entrevistado de hoje, um profissional com formação acadêmica de respeito, que há mais de 25 anos está envolvido em setores comerciais de grandes empresas como a General Electric, a GE, e atualmente é diretor vice-presidente da Autona, em Blumenau, que atua na área de fundição de aço e exporta para mais de 30 países. Conheci a Autona, né, de longa data. Verdade. Eu fiz um evento de aniversário, eu não lembro 80 anos, eu acho, da empresa. 80 2004. Cara, tu vê 20 anos, Olha só. Mais de 20 anos, quanto tempo. E eu não tinha essa informação dos 30 países, bastante surpreso com o número de lugares, até porque hoje em dia, com o momento atual, não tá fácil exportar, né, velho? Quanto mais diversificado, melhor. Maravilha, cara. Eu queria saber um pouco da tua formação profissional, assim, né, da tua escola aí, da vida e da acadêmica. Joia. Começando por mim, Eduardo, nasci em Florianópolis, minha família é toda de origem de Blumenau, mas já nasci aqui quando meus pais vieram para fazer faculdade e na década de 70 ficaram, né, para pleno emprego, já foi oferecido empregos pós-faculdade, eles acabaram ficando por aqui. Se conheceram, eles casaram lá? Eles se conheciam de lá, né, e se casaram lá também, né, porque os amigos estavam todos lá naquela época, né, claro. Mas o profissional os manteve aqui, daí eu já a família meio blumenauense, depois manezinha, né? Eu Sim. Manezinho já. Legal, maravilha. E aí pro mundo, né? A pergunta foi mais do mundo acadêmico. Eu sou formado em administração de empresas pela UFSC e depois fiz a pós-graduação na FGV em gestão de negócios internacionais. Estava bem conectado com o meu momento na época. Eu trabalhava na GE e estava cuidando do mercado já latino-americano. Então, encontrei esse curso ali para expandir um pouco mais, me especializar, né, em negócios internacionais. E, principalmente dentro da GE, eu fiz inúmeros cursos mais voltados à liderança, também ao Six Sigma, que era uma bandeira muito forte da GE na área de qualidade, sabe? Então, são graduações que você vai tendo dentro dessas empresas grandes que vão te formando bases, assim. Normalmente uma empresa maior, eles já mapeiam quem tem chance de ir crescendo e vai direcionando para treinamentos e desafios, né, na busca de aprimorar e de explorar mais, ou explorar não, e aproveitar bem cada profissional, né? E vida toda, salvo algumas exceções, morei um ano na Inglaterra, né? No meio da minha faculdade, eu entendi que eu precisava aprender inglês, né? Falei, cara, eu não falava nada de inglês, eu já falava alemão de casa, mas eu não falava nada de inglês. Falei, o único jeito é ir para fora, e minha família deu bastante força. Eu já trabalhava, estagiava, juntei graninha também e consegui passar praticamente um ano na Inglaterra estudando inglês. Meio ano estudando e aquele outro meio ano meio trabalhando, me mantendo lá para me continuar praticando e tal, né? Em que fase tu trancou a faculdade? Segundo ano, né? Uma faculdade de 5 anos, bem na metade. Antes da metade ali. Pô, que legal isso, cara, porque eu ia te perguntar também. Primeiro, por ter sido... Eu fui alfabetizado em alemão, então é importante a gente às vezes ter conexão com outros idiomas. Não falo mais por falta de treino, mas acho muito importante, né? E na minha experiência também de ter ido para a China e trabalhar com importação, sem ter como ser formado em comércio exterior, mas eu acabei que eu sempre senti falta, cara. Acho que se eu tivesse talvez feito algo nesse tipo, teria facilitado muito a minha jornada profissional também. Legal isso aí. Essa história até vale contar, que é o seguinte, eu ali adolescente, cara, eu querendo escolher profissão, assim, eu ficava admirado com pessoas que viajavam comercialmente, né? E meu tio, ele já era um executivo que tinha negócios com madeira e tal, ele exportava e viajava um monte. Eu, adolescente, achava aquilo o máximo. Pô, o cara tá sempre viajando. Depois dentro do avião, né? Depois eu entendi que a vida cobra, né? Mas eu achava aquilo o máximo. E com aquilo,
meu objetivo mesmo era fazer comércio exterior. Só que não tinha o curso, eu entrei na faculdade em 94, então não tinha o curso de comércio exterior em Floripa. Mais próximo de Itajaí e Curitiba era a referência. Sim. Meu pai, sabiamente, junto com outros 2 mentores da minha vida, meus 2 tios, então meus 3 mentores da época. Quais tios esses são esses? Então, Bernardo Werner, que é filho do fundador da Autona, e o Décio Magnani, que é irmão da minha mãe. Foi profissional, esse executivo que fez inúmeros negócios fora e tal. Eles provavelmente devem ter conversado antes, né, fazendo alinhamento, mas eles me convenceram, cara, não vai para fora, para outra cidade fazer comércio exterior. Faz administração e vai aprender inglês. Mas esse foi a vírgula. Cara, tu precisa aprender inglês. E por isso, né, daí conecta com a minha busca e interromper a faculdade para ir lá, passar um ano lá e de fato aprender inglês. E sem dizer a experiência de morar fora, sozinho, passando dificuldade. Fantástico, né? O desafio e... Fantástico. Acho muito... A gente sai daqui de uma... Floripa é um lugar fantástico de morar, né? Era muito menor, então a gente tinha a sensação de conhecer todo mundo, de estar super conectado. Eu já tinha 20 anos, então, né, faculdade, já me movimentava bem. E aí tu abandona tudo isso para ser um Zé Ninguém, né? Num lugar que tu não fala a língua. Claro. Ainda, às vezes é visto como, no começo, sem falar a língua, é visto como meio bobo, né? Pô, o cara não fala a língua. Sim. Então, é uma lição de humildade também, né? E de crescimento. Claro, e a gente está falando disso há mais de 30 anos, né? Sim. Então, assim, fosse desbravador mesmo. Interessante ter essa visão lá atrás. Hoje, o meu filho está indo fazer intercâmbio e vai trabalhar lá nos Estados Unidos, né? De garçom, seja lá do que for, no restaurante, para poder justamente fortalecer o inglês, poder ter um inglês mais redondo. E eu também sempre fui a favor e sempre defendi isso. Hoje isso é muito fácil fazer essa leitura, mas antigamente não era tão comum, né, VT? Sim, não. Não era tão comum. Cara, eu queria saber a tua impressão sobre o mercado aqui no estado. Como tu comentou agora, tens MBA em gestão internacional. Quando tu foi buscar essa especialização, qual era a tua visão desse mercado? Qual a tua visão hoje em relação ao potencial catarinense? Claro. Desde a época, inclusive agora, a minha atuação e meu foco das empresas que eu trabalho não está, né, Santa Catarina acaba não sendo o nosso principal mercado, mas igual, né, eu estou bastante conectado com Santa Catarina, através também da Fiesc, de empresários, sim, colegas, amigos que eu conheço. Então, assim, para falar de Santa Catarina, poxa, é um estado exemplo hoje, sem menor sombra de dúvida. A diversificação de negócios, indústrias, serviços que a gente tem em Santa Catarina é gigantesca, né? Porque a gente tem alguns estados que são grandes em PIB, mas são muito concentrados, né? E Santa Catarina ela é super pulverizada. Tens algumas grandes que são referências, a gente sempre lembra da WEG, que é um case fantástico, mas a hora que baixa e começa a olhar outras empresas, tem tantas, né, de histórias, várias empresas completando 100 anos de história em Santa Catarina. Então, história assim, familiar, nós né? temos muitas histórias boas, temos grandes mercados, taxa de desemprego baixa, né? Esse é um dos desafios, eu diria, para a gente, né? Porque nosso mercado, nossas indústrias querem crescer e a gente tem até dificuldade em contratações e tal. Mas essas são dificuldades inerentes, igual a Europa passa por isso, os Estados Unidos também, onde você tem um pleno emprego, acaba que arrumar mão de obra fica mais difícil, né? Difícil e mais caro também. E mais caro. E mão de obra especializada, quando a pessoa tem muita oportunidade, ela acaba não focando, né? Aí vai entrar num caminho, a gente, no grupo de empresários e principalmente indústria, que precisa de engenharias e tudo isso, né? Há uma preocupação muito grande com a formação especializada, né? A gente faz contatos e tem interações muito próximas com universidades. Então, ano passado trouxe um grupo de pessoas da Autona, líderes e tal, para a gente vemos a UFSC, tudo combinado, visitar laboratórios, uma imersão de um dia aqui muito legal, para conectar, para tentar trazer pesquisa e tudo isso, projetos que estão caminhando. Mas meu ponto com isso é o seguinte: ali na UFSC eu aprendi, porque eu estou um pouco longe, né, do acadêmico, sim. Mas ali eu aprendi o seguinte: poxa, hoje primeiro, a quantidade de pessoas querendo entrar em engenharias, vamos falar de engenharia, muito menor do que era antes. Mesmo? Nossa época, passar em mecânica era um negócio assim extremamente difícil. Sim. Hoje
entre aspas, está mais fácil porque menos pessoas querem. E o pior é a evasão. Então, o número meio de pessoas que entra para o que sai está em 50% mais ou menos, que não terminam o curso. Né? Então, isso mudou bastante no jovem hoje. Vira um grande desafio para as empresas, cara, como suprir, né? A VEG outro dia eu li, faz um mês atrás, e falou, cara, faltam engenheiros. Era o título, né, da matéria. Faltam engenheiros para o nosso crescimento. Interessante, então a gente está vivendo isso aí. Interessante, porque eu estudei engenharia, passei para engenharia na Federal, ambiental, uma das mais fáceis, inclusive, para entrar. E quem fazia engenharia mecânica, eletroeletrônica ali, eram gênios, né? Gênios. E tinha bastante gente disputando essas vagas, então me surpreende bastante isso. Não sabia que as pessoas costumam não terminar, então... É difícil, né, cara? Um curso difícil também, né? É um curso difícil. Eu diria, eles continuam gênios, né? Sim. Só que acho que o ponto é que são menos, né? Sim. Menos entrando e principalmente menos saindo, menos se graduando. Eu acho que a dificuldade da mão de obra em Floripa, não é só na indústria, né, cara? A tecnologia também sofre isso com os programadores. Sim. Aqui. Empresas daqui, o Diego da Teltec Solution, que hoje é presidente da CAT, me comenta que ele perde colaboradores para o mercado internacional, para a Índia, para a China, que contrata as pessoas. Eu que moro ali no Campeche, cara, várias pessoas são programadores, moram ali e trabalham home office daqui para o mundo, né? Então, realmente, o mundo está mudando, né? Está em plena transformação. Os nômades digitais, né? Que podem trabalhar em qualquer lugar. Exatamente. E aqui a gente tem um público bastante amplo nessa área, né? Jogando nessa frente. Mas eu te digo que também, para a gente que é pequeno empresário, a dificuldade de mão de obra é tremenda, e principalmente da qualificação, de como qualificar, como profissionalizar. E as pessoas estão com muita oportunidade. Então o cara pensa... Às vezes as pessoas pensam, se eu não for aqui, eu vou ser caixa ali do mercado, Sim. você ali trabalhar no outro negócio, e tem oportunidade porque o estado tá bombando, o estado de Santa Catarina, né? Possibilidade de pular de um emprego para o outro está bem fácil. Isso aí, de novo, é um dos nossos desafios. É isso aí. Explica pra gente um pouco da Autona, cara, onde és vice-presidente, né? Que tem abrangência internacional e inclusive está presente na Sphere, né, naquela bolha de LED interativa em Las Vegas, né? Então, para a gente é algo bastante surpreendente. Para quem trabalha no meu segmento, com estrutura, com evento, a gente se surpreendeu com aquele projeto e me deixou ainda mais impressionado saber que uma empresa catarinense fez parte desse projeto. Sim, legal. Vou contar um pouquinho da empresa e já chego nesse projeto que de fato ele é icônico e marcou bastante, deu uma grande exposição para a Autona. A Autona é uma empresa que agora fez esse ano 101 anos de história, né? Fundada em 24 do século passado, e por um alemão, fundou em Blumenau, né, uma fundição na época de ferro, fazendo ali artigos para agricultura. Foi o começo efetivamente da Autona. E tipo logo, assim, enxada, arado. Sim. E depois ele foi, claro, evoluiu para formas de cozinha, aquelas roscas para fazer para pão e para, né, para outros alimentos. Sim. E tal. Então ele ficou bastante tempo naquela linha de produtos, agricultura e o mercado doméstico, assim, de cozinha principalmente. E muito bem, isso é 24, né? E ali pela década de 70, quando o filho dele, Bernardo Werner, que é meu tio, né, entrou mais forte na empresa, né? Ou o pai deixou, fizeram a sucessão, vamos colocar assim. Né? Bernardo era conhecido como Dr. Bernardo ou seu Werner lá na Autona. Ele era um cara de negócio extremamente visionário. Né? Ele era filho único, pai e mães alemães, né? Que vieram em 23 para cá e fundaram a Autona em 24. Né? E ele com Devem ter vindo por causa da guerra, né? Ele já era engenheiro na época, o pai dele, tá? Ele veio para montar a primeira central telefônica de Blumenau. Um projeto de 1 ano, veio sozinho, a mulher ficou na Alemanha. Ele veio, ele completou o projeto em menos de 1 ano, só que ele falou, cara, tem muita oportunidade aqui, isso aqui está melhor que a Alemanha. Voltou para buscar a mulher.
De navio na época, né? Sim, claro. A minha avó também veio de navio pra cá e, por coincidência, minha avó também tinha telefone em casa. Olha! 1932, ali. Então, assim, já era muito sofisticado, Sofisticado. E aí Bem, esse é o começo deles. E eles, pela ligação com a Alemanha, os pais, né, o Paul Werner, que é o fundador da Altona, ele manda o filho, Bernardo, meu tio, com mais ou menos 12 anos, para estudar na Alemanha. Assim, pô, vai lá, fica na casa dos parentes, ele tinha irmãos lá, Sim. E colocou ele para estudar lá. Problema, e a ideia, o projeto ali era uns 2 ou 3 anos no máximo, né, dele fazer lá de 12 a 15 mais ou menos. Acontece que a guerra estourou nesse meio tempo. Sim. Né? E ele estava na cidade de Dresden. Dresden foi uma das cidades mais destruídas. Né? Ela teve 95% dos prédios destruídos. Assim, ele é um sobrevivente e, além de tudo, com muita sorte. Viu coisas que ele não gostava de comentar. Sim. Né? Quando entrava nesse papo com ele, assim, ele travava. Para pouca gente, ele contou histórias de coisas que ele viu lá. Sim. Mas isso certamente também tornou ele um cara mais forte. Sim. Né? Quando ele conseguiu voltar finalmente, quando a guerra acaba, imagina, a guerra durou 5 anos, e eu não lembro, mas acho que ele ficou 7 anos fora, até conseguir voltar. Né? Então ele volta, já com 12 para 19 anos, né? Já volta um homem, sai um moleque. Ele saiu com 12 anos aqui. E volta para casa um homem. Você foi sozinho para lá? Dizem que, sim, sozinho. Dizem que a mãe dele não reconheceu direito. Ela fez um monte de testes com ele, de perguntas, para ter certeza que era o filho, porque já achava que tinha perdido. Cara, imagina tudo que passava pela cabeça. Uma loucura. Sem e-mail, sem WhatsApp, sem mensagem. Né? Não dava nem para falar que estava vivo. Então ele viu tudo isso. Estou contando isso porque a história dele depois, ela passa a ser muito bonita, porque ele foi um cara que em Blumenau entrou no ambiente político, ele foi vereador em Blumenau por alguns mandatos, até a Câmara, na época, o vereador não era assalariado, né? Trabalhava voluntário. Até quando a Câmara passou lá a votação para começar a pagar o vereador, ele falou, cara, isso é contra meus princípios. Tô fora. Ele saiu a partir do momento que ele entendeu que havia um conflito de interesses. E acho que é um negócio que eu admiro bastante. Interessantíssimo tu falar isso, que hoje em dia, se tu falar esse exemplo, as pessoas não vão se acreditar. Não dá nem para entender. Até síndico de prédio tem que ganhar, porque senão ninguém pega. Todo mundo lutando pelo aumento do salário do vereador e ele não já abrindo mão, porque faz todo sentido o que ele está falando. Sentido. É muito legal. Agora, ele era um cara associativista. Né? Então, por exemplo, na Fiesc, ele teve 3 mandatos. Ele foi 15 anos presidente da Fiesc. E eu não lembro as datas agora, mas 70 e alguma coisa, entrando na década de 80. Ele que levou a Fiesc, o prédio era na Gama Dessa, né? E construiu ele, né? A gestão dele construiu o prédio ali no Itacurubi. Não sabia disso também. Ele que trouxe, através de influências claro, do CNI e tal, aquele centro esportivo do SESI lá para Blumenau, né? Tanto que o centro esportivo leva o nome dele. Sim. Né? Então, foi um cara que trabalhou muito isso. E aí, eu dei um balão aqui, mas vou voltar para a empresa. Sim. Toda essa visão, todo esse conhecimento, ele trouxe para a empresa. Então, por isso eu digo, ele trouxe um salto, né, do pai dele para transformar. Para ter ideia, a Altona abriu capital na década de 70. Nossa. Tá? A gente mal consegue achar exatamente os registros, assim, porque o registro de abertura de capital na época era uma folha de papel. Assim, então, foi algo bem pioneiro de verdade, sabe? Impressionante isso, Wetter, porque nessa questão política dele ter sido eleito 3 vezes seguidas, provavelmente é uma pessoa muito bem relacionada e um ótimo gestor para poder continuar ali à frente. E outra coisa, compartilhando isso com a operação, tocando a Altona junto, né? Tocando a empresa. Então, exatamente. Bastante desafiador. E aí, contei um pouco da história da Altona e vou acelerar para conectar com os últimos anos aqui e chegar na esfera que foi a pergunta ali, né? Sim. A Altona, ela, então, a partir ali de 70, 80, ela começa a fornecer para empresas grandes. Então, começamos a fornecer para Caterpillar, por exemplo, que é um cliente que a gente tem bastante orgulho, porque nós temos mais de 40 anos de fornecimento para eles. Né? E tu imagina o padrão de exigência de qualidade. Né? Esse é o ponto. Ali começou a virar uma chave, né? Entre tu parar de fazer produtos que são simples em termos técnicos para entrar para um mundo
extremamente qualificado, né? Um mundo onde os engenheiros dessas empresas definem qualificações técnicas e tu tem que cumprir ou não cumprir. A qualidade ali, ela é básico para poder padrão alemão, padrão para poder participar. E partida agora ficamos muitos anos focados nesse mercado de linha amarela. E ele é um mercado, linha amarela, né? As escavadeiras, as motoniveladoras e tal. Sim. Só que é um mercado que também sofre bastante altos e baixos. E a Autônia sofria esses altos e baixos junto com esses clientes. Sim. E tanto o alto rápido demais, o baixo nem se fala, é muito ruim ter que demitir pessoas e tal. Mas a subida repentina, ela também é ruim. Sim. Porque você tem que contratar muito rápido, que mesmo tendo mão de obra é difícil, porque eu preciso treinar. Então, a minha capacidade de reagir... Então, o alto e baixo ele é ruim. O que a gente percebeu? Vou colocar 10 anos agora para trás. A gente falou, a gente precisa diversificar muito mais, entrar em muitos outros segmentos, porque a gente tem capacidade técnica para isso, em termos de conhecimento, projetos, engenharias e tudo isso. E aí... estruturamos a área comercial com pessoas de dentro, sabe? Nossos vendedores, nossos gerentes de vendas são engenheiros. Sim. Que estavam em algum lugar da fábrica fazendo outra coisa. Pô, esse cara tem perfil de comercial, tá? E trouxemos, então, nossa equipe de vendas, ela é muito técnica, né? E com uma série de analistas, a gente tem uma estrutura de vendas para conseguir chegar em mercados muito que eram distantes. E né? nichados também, né? Bastante nichados e principalmente quebrar paradigmas, porque eu vou citar alguns clientes nossos hoje, assim, pô, a Alstom Transportes, metrô na Europa. Cara, para os caras abrir a porta para uma empresa lá do sul do Brasil, cara, sabe? Pô, quem são esses caras? A Mercedes a gente forneceu por muito tempo, Rolls-Royce fornecemos por bastante tempo. Então, empresas de hidrogeração como a GE, a própria GE e Andritz e outras que têm padrões de qualidade altíssimos. E a gente conseguiu começar a atender praticamente todos esses mercados. Isso nos deu, primeiro, uma gama de conhecimento técnico muito alta, né? E um leque grande. Estou falando bastante em exportação também, né? Tanto Europa quanto Estados Unidos, América Latina também. São vários desafios de produção e depois botar lá, fazer chegar lá. A gente corre contra o tempo pela distância, né? Se eu concorro contra um europeu ou alguém da Turquia, estaria muito mais rápido de chegar, e todos esses são desafios. Evoluindo nessa questão técnica e nessa questão de mercados, a gente chegou na infraestrutura. Começamos a entrar em projetos de empresas que precisavam de aço em alguma construção. Né? E aí, junto a uma empresa canadense chamada Casconex, esses caras, eles são um dos maiores designers, mas grandes designers de estruturas metálicas. Né? Ginásios, hospitais, aeroportos e tudo isso. E eles ganharam... foram contemplados com fazer o projeto da estrutura metálica da esfera de Las Vegas. Caramba! E esses caras já nos conheciam, porque a gente estava começando já a fornecer para coisas menores para eles, sabe? Um ginásio, alguma coisa assim. E os caras falaram, pô, nós vamos fazer essa estrutura em aço. Né? E aí... o projeto, claro, estou acelerando quase um ano de negociações e de testes e tal, mas a esfera de Las Vegas, ela é toda estruturada em aço, né, com conexões, eu tenho barras gigantes, tubos, na verdade, de aço gigantescos, e conectados quando a gente tem que conectar PVC, 4 lados no PVC, eu tenho que né, fazer um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Peças diferentes, inclusive com angulações diferentes para ir montando. Todas as peças de conexão da esfera foram feitas na Autônia em Blumenau. Todas. Caramba, cara, isso é impressionante. Eu não lembro agora, não quero mentir, mas eu não lembro a quantidade de peças, mas são muitas. Né? E para ter uma ideia da peça, nós estamos falando em algo 2 vezes essa mesa aqui. Isso é uma pecinha daquelas, entende? Porque o tubo, imagina, né? O tubo, a entrada do tubo para ir conectando ali é muito grande. Então, a complexidade dessa obra
Foi muito grande, foi extremamente desafiadora para a gente também, porque tu sai de uma produção seriada para fazer coisas super sob medida, né? Se eram 500 peças, 200 era uma diferente da outra, então não repetia muito por causa do ângulo, Sim. sabe? Sim. Então foi bastante desafiador, mas muito gratificante, porque a Autônia era um pouco... A gente nunca fez muita propaganda também, mas ali... deu uma vitrine legal pra gente, abre assim. portas para novos negócios. O que me impressiona nela, eu não estive lá presente ainda, mas certamente irei a Las Vegas só para ver a Esfera. Mas o que me impressiona no projeto é que é um vão livre gigante, né? Exatamente. É raro não ter coluna no meio de um vão desse tamanho, né? A estrutura esférica, né? Toda conectada e estruturada por esfera, exatamente. Eu não tenho ideia do raio daquilo, mas eu vejo que... Eu não fui ainda as imagens também. são, sei lá, acho que milhares de pessoas ali, mais de 17 mil pessoas cabem lá dentro. Que loucura. Imagina, nosso SIC cabe 1.000, eu comparo. Não, e a Arena Opus aqui cabe 17 mil. Olha só. Então, assim, é uma arena, só que estruturada numa esfera. É uma coisa surpreendente, impressionante. E também o mercado de eventos, de maneira geral, se surpreendeu bastante com esse projeto, mas as pessoas do mundo inteiro, hoje em dia virou uma atração turística. Sim. E todo mundo quer ir para lá, conhecer a esfera e ver um show do YouTube, ou seja lá quem for, dentro da esfera. Porque show do YouTube já fui. Alguns, mas na esfera não. É outra coisa. Então é outra coisa. E é uma experiência, imagino eu, imersiva de áudio, de imagem, né, cara? Fica abraçado por aquilo, né? Diz que é emocionante. Eu não fui ainda, mas quem foi, meus pais foram recentemente, fizeram questão de ir lá também para isso, ir lá para ver a esfera. Meu pai, que é um cara bem assim, tranquilo, mais cético, assim, cara, tem que ir lá. Tem que ir lá só para isso. Tu vê que legal, cara. Eu já estive em Las Vegas uma vez para ver um UFC e foi sensacional. Mas eu não curti muito estar em Las Vegas. Eu curti o evento dali do UFC e já fui embora. Sim. Aquela vibe de jogo não é muito a minha. Mas, cara, eu tô muito interessado. Eu tenho um funcionário meu, que ano passado tirou férias aqui. Quando a gente fechou as férias coletivas ali, o que ele fez? Esfera. Olha só. Direto pra lá pra ver. E acompanhou, e aí descobriu que a esfera por dentro é de um jeito, por fora é do outro, porque as pessoas acham que é uma peça só, e não é, né? São duas camadas. Dentro tá vendo uma tela e por fora ele tá projetando a lua, sim, o capacete do Ayrton Senna e outras coisas que eles já projetaram lá, né? Aquilo é impressionante. Ô, Véter, imagino então que esse negócio deu muita visibilidade para vocês, para quem é do mundo de engenharia, projeto. Imagino também que essa empresa canadense, como tu citou, tenha mandado os projetos prontos, né? Tá aqui o que eu quero que vocês façam. Sim, é mais ou menos assim que deve acontecer. É assim que funciona. Dentro dos clientes que a gente trabalha, o projeto vem pronto, eles sabem o que querem e principalmente que tipo de aço, porque aço é um mundo. Só a Autônia já fez, ou temos catalogadas, mais de 1.100 ligas diferentes de aço. Por quê? Pô, preciso aço mais duro, mais resistente ao sal, mais resistente a X, à corrosão, XYZ. Então, tem aplicações mais diversas. Me vem um exemplo, por exemplo, hidrelétricas. A gente faz peças gigantes para hidrelétricas. É um tipo de aço. Sim. O aço estrutural da esfera, outro tipo de aço. E tudo isso com critérios, então, de engenharia e testes. A gente tem todo o campo de testes, inclusive raio-x lá na Autônia, para ter certeza que a peça sai do jeito que ela tem que sair. Cara, impressionante. E um pouco nesse universo assim, das empresas de fundição, tem concorrente? Tem. Como estamos em vários segmentos, eu quase poderia apontar um concorrente em cada um deles. Sim. Quem nos conhece, quem é do ramo de fundição e conhece a Autônia, acha que a gente é maluco. Por quê? Porque a gente não nichou. A gente nichou no passado e sentiu muita essa variação que eu contei, os altos e baixos. Para fugir disso, a gente procurou se tornar uma fundição flexível. Ou seja, eu faço peças de 20 quilos até hoje 14 toneladas. Né? Claro, eu tenho linhas diferentes lá dentro e tal, claro, mas assim a gente é flexível. Só que isso dá mais trabalho. A produtividade não é tão grande, né? Porque não tenho linhas correndo com um produto só. É um hands-made, assim. Quase feito à mão. Feito à mão, sem dúvida. E por isso, então, no nicho das peças maiores,
tem alguns concorrentes, no Brasil também, Sim. Nicho de peças médias, e assim vai. Legal. Mas hoje a gente está competindo mais com fora mesmo. Eu imagino que peças, por exemplo, para esfera, que é muito específico, tipo, fez aquela peça, molde, já era, né? Já era. Já era. Sim, não tem mais utilidade. Não, A não ser que façam outra esfera igual em outro lugar. E tem uma notícia que a gente está esperando ansiosamente. Quem quer fazer uma esfera é Abu Dhabi. Tá tempo legal. já em negociações. A gente tá com esse parceiro do Canadá com expectativa muito alta. Dinheiro a gente imagina que não falta. Dinheiro não será o problema. E costurando isso, cara, eu também ouvi que vocês atuaram para a NASA, né? Sim. Foi justamente, eu falasse na visibilidade do projeto da esfera, justamente essa visibilidade, né? Ela chamou a atenção da NASA. O que acontece? A NASA, dentro dos projetos dela de idas ao espaço, ela está preparando a tal da Artemis 3, que é uma nave muito maior, que pretende pousar na Lua, popular a Lua, né? E a Lua vai virar a base para eles conseguirem chegar em Marte. Esse é o plano dos caras na Artemis 3. Para fazer essa nave espacial, esse foguete, a estrutura de lançamento que eles têm hoje é pequena. Então, eles estão construindo uma estrutura de lançamento, uma base de lançamento, aquela maior, sim, para um foguete maior. E aí eles foram atrás de empresas de projeto, né? Chegaram no mesmo canadense que fez a esfera, contrataram essa empresa canadense, e esses canadenses falaram, cara, mas as peças fundidas, as conexões dessa estrutura aqui, vamos fazer no Brasil, na Autona. Só que a gente passou por um grande desafio, porque como a NASA, vários desafios, mas um principalmente, como a NASA é uma empresa do governo americano e de segurança, tem toda uma questão documental para tu passar, e segundo, tu tem que competir com preço, porque eles também têm a história do conteúdo local, sabe? Empresa do governo tem que fazer tantos % de um projeto localmente. Para conseguir fugir disso, um estrangeiro, um exportador, ele tem que ser X mais barato. Eu acho que era 10 ou 15% mais barato na época. Sim. E essas peças eram muito difíceis de fazer. E chegou num ponto que a gente teve que tomar a decisão. Cara, vamos chegar no preço-alvo para ser escolhido e também ganhar essa visibilidade. Então, hoje, essa estrutura de base de lançamento está toda montada já, e peças da Autona lá na NASA. Legal. Cara, que legal. Que orgulho para a gente catarinense saber que uma empresa daqui atende projetos dessa magnitude, até porque a Autona assim, faz muito, fala muito pouco, né? As pessoas não têm muito acesso e às vezes não conhecem, não sabem o tamanho do projeto que é executado lá dentro. Imagina a dificuldade que não deve ser para botar isso tudo de pé. Sobre a tua carreira, eu queria saber um pouquinho uma questão aqui, né? Dessa tua ascensão profissional das últimas décadas, tu chegou a morar fora de Santa Catarina? Ou caso não tenha morado, em algum momento tu chegou a cogitar trocar de estado para poder crescer profissionalmente? Isso passou algum momento da tua vida que tu sofreu essa... Então vamos lá, eu morei fora 2 vezes, uma eu contei que eu morei na Inglaterra para aprender inglês, mas ainda era estudante, né? Logo depois, 3 anos depois, já formado e começando a trabalhar, eu morei 5 meses nos Estados Unidos, eu fiz um work experience. Pô, não sabia, na cara. Neves, no Summit, legal. lá perto de San Diego, São Bernardino. Morei lá já namorando a Bárbara e tal, fomos passar aqueles 4, 5 meses lá que eu aprendi o snowboard. Esse que o Theo vai fazer, exatamente, essa intercultural fazer, né? Ali que vai fazer essa jogada. Essas foram meus 2 momentos morando fora de Floripa. Para responder a pergunta, durante a gestão da GE, nossa estrutura era uma divisão específica e com sede aqui em Florianópolis mesmo, só que a gente era ligado a Americanos e ligado a São Paulo. Então, eu passei muitos anos indo a São Paulo constantemente e, por que não, sendo assediado. Os chefes lá sempre perguntavam, e aí, cara, tu vem, não vem, tal, se vier, cresce. A chance de crescimento, se eu fosse para São Paulo, que era prometida, era muito grande. Sim, né? Sim. Mas eu fugi dela. Eu fugi dela conscientemente, porque
Não é para qualquer um, hein? A minha experiência na Inglaterra, ela me ensinou uma coisa. Pensa, cara, ir para Inglaterra foi um grande sonho que eu realizei de jovem. E quando eu cheguei lá e passei aquele ano lá, eu adorei aquilo tudo. Mas meu amor, minha paixão por Floripa, ela aumentou muito mais. Então eu voltei de lá falando assim, cara, o que eu quero ser mesmo é um cara bem sucedido em Floripa e poder viajar para onde eu quiser. Sim. Esse passou a ser meu sonho. Sim. E como eu no Brasil viajava bastante a trabalho e ia bastante a São Paulo é uma cidade que eu gosto, admiro, pô, tem muita coisa legal, mas sempre foi uma cidade que sempre que eu cheguei lá, falei, cara, eu não quero morar aqui. Pelo tamanho dela e por sair do que eu queria, que era o estar em Floripa e curtir Floripa, né? Então eu não morei fora por escolha, assim. Legal. Cara, não é fácil a pessoa se restringir a não ir a São Paulo na profissão que tu atuavas, né, cara? A área comercial, as oportunidades são muito maiores, Sim. A chance de conectar e de faturar, e todo comercial quer saber da comissão, então é algo que não é para qualquer um a pessoa ter essa disciplina e conseguir segurar essa onda e ter essa visão que tu tem, que eu acho perfeita. Eu hoje moro metade do meu tempo em São Paulo, uma cidade de muitas oportunidades, uma bela cidade, muito bem assim estruturada, chance de crescimento gigantesco, mas eu tenho essa sensação também, eu preciso estar aqui também. Então estar lá e vir para cá e poder conciliar as duas cidades tem sido um momento, no momento para mim tá adequado, mas uma proposta de ficar só lá também não faria sentido pro tipo que eu enxergo das coisas assim. Eu queria saber um pouquinho dentro aqui, né? Qual a tua rotina de trabalho hoje? Como funciona a tua agenda? Tens muitas viagens? Fica mais em Blumenau? Porque imagino que deva ser muito corrido para ti. Eu sei que tu também, eu soube que tu recentemente estivesse com esse problema da taxação dos Estados Unidos, estivesse por lá fazendo network, né? Então, conta pra gente aí um pouco sobre isso. Eu tô no executivo da Altona há 5 anos, né? E eu sempre pensei que eu conseguiria de um tempo breve, assim, de conhecer melhor a empresa, atuar mais em home office. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, porque na GE eu trabalhei muitos anos em home office, né, um certo período, e tocando, né, representante, equipe em São Paulo, gente em outros países da América Latina e tal. Eu trabalhei muitos anos gerenciando de home office. Então eu falei, cara, começo na Altona, entendo e tento trazer o mais rápido possível para o home office. E aí foi lá do engano, porque a Altona, a operação toda, salvo alguns negócios menores que nós temos próximos ali de Blumenau, ela ocorre toda ali. Toda a produção, tudo acontece ali. As gerências estão todas ali, as diretorias e tal. E nem tudo que acontece numa empresa, ela aparece numa reunião oficial de videochamada. Sim, né? sim. É muito corredor, é muito cafezinho, é muito bate-papo. Rádio corredor. Sentir pessoas. E como que eu vou conhecer as pessoas sem estar lá? Né? Então, com isso eu explico um pouco que eu tive que me mergulhar no dia a dia de Blumenau. Então, nos primeiros anos eu fiquei lá de segunda a sexta, todos os dias. Né? E aos poucos, já há 2 anos, eu reduzi um dia. Né? Então, eu tenho uma decisão que é uma busca familiar, na verdade, e ela é muito mais psicológica. Das 7 noites da semana, 4 eu estou em casa, 3 eu estou fora. Então, se eu vou para Blumenau, se a agenda me exige estar na segunda, eu faço tudo para voltar na quinta. Entendi. Para estar um dia da semana com a minha família. Se não, eu vou nas terças e volto sexta. Então, 3 noites lá, 4 em casa. Essa tem sido a minha busca. Isso é uma coisa declarada, eu converso isso com os diretores e ela é boa por um aspecto também, que é o seguinte, o estar aqui, vamos lá, ao mesmo tempo que é muito bom estar lá, é importante estar lá e estar recebendo informação e porta aberta, chega gente na minha sala o tempo todo, eu estou muito em reunião, conversando com pessoas. Aqui é como se fosse um oásisinho, assim, cara, para um pouco para pensar. Lá no dia a dia quase não dá tempo para pensar. E a gente precisa pensar. Então aqui, todo mundo, se precisa, me chama.
mas não vai me chamar para qualquer coisa também. Claro. Sabe que eu estou trabalhando aqui, Claro. estou em home office em Floripa, beleza? Mas, cara, então assim, meu telefone toca menos, meu WhatsApp toca menos, e aqui eu procuro não ficar mergulhando em e-mails de dia a dia. Aqui eu procuro pensar um pouco mais estratégico, ler, estudar, pensar, porque a gente tem que estar pensando o tempo todo. Eu também tenho essa visão que às vezes tu tá muito com a cabeça muito embaixo ali, muito envolvida na operação, às vezes tu tem que levantar um pouco aqui, dar uma respirada e dar uma olhada no que tem ao redor, porque às vezes tu consegue ter essa sensibilidade e análise diferente de estar ali inserido no processo o tempo todo, com toda hora sendo abordado, né? Sim. Eu concordo com essa tua maneira de pensar. Vamos inspirar aqui, cara, quem também quer seguir carreira, os jovens hoje, carreira de executivo, né, em grandes empresas, com duas perguntas. Se tu fosse hoje iniciar a tua carreira, né, o que tu farias de diferente? Pô, boa, hein? Caramba, cara. Tem uma garotada. Me pegou. Tem uma me garotada pegou. que assiste também, né, cara, e tem interesse em empreender, e acho importante a gente compartilhar, porque o que a gente passou, que a gente possa, como costumo dizer muito, que compartilhar o conhecimento multiplica o aprendizado. Tem razão, mas tu cara. dissemina isso e isso vai pra frente. Tem né? razão. Assim, uma coisa que eu acho legal falar pro jovem, cara, é o seguinte, eu tenho filhas adolescentes, né, de 17, 13 anos. E o que eu percebo no jovem? O jovem hoje, ele é muito parecido com o jovem que a gente era na nossa geração. E o que eu quero dizer? A gente não escutava mais, não queria escutar o mais velho, né? Uhum. A gente, quando é adolescente, a gente tem certeza que sabe o melhor caminho e procura, às vezes, não seguir conselhos de pessoas mais experientes por birra ou, às vezes, por qualquer outra razão. Mas eu acho que a primeira delas, cara, é escutar mais as pessoas que a gente confia, tá? Porque eu acho que um familiar, um pai, um tio, uma mãe, tia, pessoas que conheçam um pouco o mundo, cara, elas podem nos ajudar bastante com algumas escolhas que são importantes ali na juventude, entendeu? E que a gente ainda não viu coisa suficiente no mundo para tomar a melhor decisão. Então, cara, eu escutar o mais velho, eu acho que é um negócio que porque perguntasse para mim o que eu faria mais. Eu acho que eu não escutei o suficiente. Algumas coisas importantes eu escutei, mas podia ter escutado um pouquinho mais, entendeu? Legal. Seguido um pouquinho mais. E tens algum conselho para quem quer seguir carreira em executivo em grandes empresas? Tu acha que precisa sair de Santa Catarina? Eu não. Bom, a minha história mesmo, ela. Se eu falar que precisa sair, eu estou sendo um pouco. Seria um pouco até incoerente com a minha história, né? Eu acho que não precisa, né? Eu tenho certeza que uma busca por um centro maior, a pessoa estiver disposta a ter uma experiência em São Paulo, eu tenho certeza que ela vai ser muito boa como experiência, como networking, como uma série de coisas. Mas eu não acho que ela seja necessária. Porque Santa Catarina, vamos voltar a pensar em todas essas empresas, indústrias e negócios que nós temos aqui, e a maioria deles contratando, eu acho que tem mercado para bons profissionais aqui no estado. Então, eu não acho que seja necessário sair daqui. Realmente acho que não. Agora, tem que se preparar. Claro. Né? Esse é o grande ponto. Aí vamos falar do inglês de novo, né? Falar em ler, inteligência emocional, ela demorou muito para ser algo bem falado e entendido como talvez uma das maiores competências de alguém que quer seguir uma carreira. É muito mais do que o QI, né? O QE, né, cara? Sim. Inteligência emocional, entender momentos de falar, escolha das suas brigas ou discussões com chefes. Nem sempre a gente tem que baixar a cabeça, mas tem a hora de brigar, tem a hora de esperar. Claro. Então isso para mim é chave. Cara, minha mãe costuma falar muito isso, assim, o que foi, mãe? Emocional. Emocional. Então isso tem uma pegada, assim. E por falar nisso também, me recordo agora, me lembro de outra pessoa que morou aqui em Floripa, veio de Lages, que é o Michel, que foi um amigo meu de adolescência ali, de juventude também, faculdade, que estudou engenharia química na Federal e que hoje é o CEO da Embev, em Nova York. Então, quando tu fala de inteligência aí, cara, emocional, eu acho que às vezes faz toda a diferença, porque chega um cara lá, né, cara? Não chegam 30 caras lá. Então, eu sempre tenho isso como um exemplo, assim.
Agora eu queria falar um pouco do Eduardo, aos sábados, domingos, né? Como é que tu desconecta do corporativo? E se é que tu consegue? E tu te considera um workaholic? Boa. Eu não me considero um workaholic. Eu cuido para tentar não ser. Eu acho que não faz bem a gente pensar o tempo todo em trabalho, mas isso sou eu. Né? Eu conheço inúmeras pessoas que estão ligadas o tempo todo e eu acho que elas estão bem do jeito delas também. Sim. Mas para mim a desconexão ela é fundamental, né? E o que eu faço para desconectar? A minha principal desconexão, minha principal válvula para aliviar estresse e os pensamentos que estão constantemente com a gente é o esporte. O esporte para mim ele é fundamental, né? Então na minha rotina em Blumenau tem esporte praticamente todos os dias, né? Às vezes eu bateu o meu horário, cara, de fazer um treino, algo que eu tenho agendado no final do dia, e eu não consegui cumprir tudo que eu queria fazer, cara, eu vou. Sim. E depois até volto. Sim. Porque eu estou em Blumenau sem a família, então claro. Não tenho aquela rotina de casa. Eu falo, cara, resolvo de volta, mas eu priorizo absurdamente o esporte como uma válvula de escape. E o final de semana hoje, para mim, até porque eu passo esses 3 dias lá em Blumenau, é família, cara. Puta, eu amo a minha família, amo estar com minha galera. Sim. Então ali o meu final de semana ideal é família junto com o esporte. E a gente faz algumas coisas juntos também, tipo um beach tênis em família, para ir os 4 para a quadra e se divertir. Tu não citou os esportes. Vamos lá. O meu principal esporte que eu treinei moleque e continuo jogando até hoje é tênis. Né? É um esporte que eu continuo praticando. Foi um esporte que eu joguei moleque, competi. Então, é o que talvez eu sei fazer melhorzinho, digamos assim. Tens, inclusive, uma passagem com o Guga, né? Durante a ascensão dele ali, né? Tenho algumas passagens com o Guga. A gente tem a mesma idade, né? Então, nós somos amigos aqui de Floripa. Treinamos no mesmo clube, né? Nunca na mesma equipe. Eu estava sempre na quadra do lado. Vamos deixar bem claro. O Guga sempre foi melhor desde 10, 11 anos. Ele já era melhor que o outro moleque de 10 e 11. Mas igual, éramos amigos de clube. E na Astel, né? E depois, ali já com 15, 16 anos, formamos equipe junto de joguinhos abertos. Tive a honra de, por 2 anos seguidos, estar na equipe de joguinhos com o Guga, né? E outras pessoas, Perseu, o Gustavo, o Marco Gerente, vários também, amigos. Né? Rafa mais velho já, né? Tá. Então, os joguinhos é até 17. E, então, ao longo da história tem vários momentos com o Guga. E sim, no auge dele, eu estava justamente naquela minha experiência na Inglaterra, em 97. Eu fui junto com essa época. Ele ganha Roland Garros, que é o primeiro Roland Garros dele, que ninguém esperava ele ganhar, nem mesmo ele, né, como ele conta no livro. E ele vai de ser campeão de Roland Garros praticamente direto para a Inglaterra. Eu acho que ele nem veio para o Brasil. Ele vai direto cumprir a continuação da agenda, porque depois de Roland Garros é Wimbledon. E aí tem os torneios satélite da grama lá na Inglaterra. Então o Guga vai direto para a Inglaterra e eu estou morando lá. Na época não tinha celular, WhatsApp, nada disso. A gente fiz contato aqui através do meu pai, com a mãe dele. Ele deu o telefone do hotel que ele estava. A cidade que ele jogou aquele campeonato, é um campeonato que não tem mais hoje, Nottingham. 3 horas de onde eu morava. E aí liguei para ele de noite, me atendeu no hotel. Guga, tal, Vetter. Eu sei que tu tá morando na Inglaterra, claro, tal. Cara, vem pra cá. Vem pra cá como? Não, cara, faz uma mochila aí e fica aqui. Vem ficar uns 2 dias comigo aqui. Assim, cara, foi o convite e óbvio que eu aceitei. Sim. Ele tava no hotel bom já, mas já dividindo o quarto com o Larry ainda, né? Era começo de carreira. Colchão no chão pra mim, cara. Fiquei 2 dias lá com ele nesse torneio. Sim. E, bom, a gente se divertiu muito. O Guga é um cara fantástico, muito brincalhão. Como a gente se conhece bem, ele fazia umas piadas que são inesquecíveis, assim. Ele me deu um crachá de jogador, né? Então eu entrava com ele em todos os lounges de jogador desse torneio. E primeiro que dentro desse lounge, eu, o cara que jogava tênis, cara, meus ídolos estavam todos ali.
Como se fosse uma só área que eu VIP. tava no área VIP do jogador, que é, Os é o atletas, restaurante todos os dele. atletas, Tá. E ali era só jogador e técnico e a equipe. Então eu via gente e eu não podia conversar, não podia A paisana. idolatrar, entendeu? Aham. Porque eu tava ali como, porra, o Sim. Guga até me Véter aqui, cara, é o seguinte, cara, nós somos tudo igual, beleza? Uhum. E o que ele fazia para pegar no meu pé era o seguinte, como ele tinha acabado de ganhar Roland Garros, tinha uma molecada, um monte de gente interessada nele. Então, quando tu tá nesse ambiente, nesse lounge do tenista, tem só uma porta para entrar, uma porta para sair. Sim. Os fãs ficam na porta esperando a galera sair. E eu saía com ele para todos os lados, ia com ele treinar, ia ver ele jogar, ia fazer tudo com ele. Cara, todo fã que na saída pedia autógrafo para ele falava assim, pô, pega um dele também. Cara, ele fez toda a molecada pedir autógrafo pra mim, cara. Primeiro eu fiquei constrangido, depois eu falei, pô... Quer saber? Vou encarar o Quer personagem. saber? Eu vou assinar. Eu assinei bastante camiseta aí nesses 2 dias com o Guga, Que cara. massa, cara. Que experiência boa. E nesse jogo ele foi bem? Nesse campeonato? Não, nesse jogo ele perdeu para um inglês na primeira rodada, Greg Rossetto, que era um cara que jogava muito. E a grama, ela é muito diferente, né? Ela é muito mais difícil. Legal, que experiência legal, cara. E também aquela história do cavalo não passa encilhado, né? Tava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para poder ter desfrutado de uma... Para poder curtir isso. De uma história como essa. Não, de fato. E ela teve uma resiliência. Eu vou contar rapidinho porque foi engraçado, cara. Essa história de ir lá, que ele chamou Vem Pra Cá, cara, era vem pra cá, vai pra lá. Então peguei um trem, fui, desembarquei, sabia onde era o torneio e fui pro torneio. Vou ter que esperar o Guga chegar. Mas no torneio tem a entrada das pessoas e tem a entrada dos atletas. Eu falei, cara, eu vou para a entrada dos atletas. Mas, de novo, sem contato por telefone, ele só sabia que eu ia chegar aquele dia. Sim. E a entrada de atleta é de carro, então ali não ficam pessoas. E eu fiquei plantado lá, cara. Meia hora, 1 hora, 2 horas. Tal. Eu sabia que o jogo dele ia ser... Então, eu sabia que uma hora ele ia chegar. Uma hora ele vai chegar. Viu, eu tô aqui. Cara, deu 1 hora e pouco segurança. Já veio, né, cara? Pô, que tá? Não, eu sou amigo de um tenista, tô esperando ele e tal. Ah, tá. Pô, deu mais meia hora, o cara colou em mim de novo. Na terceira, ele trouxe uma coordenadora do torneio. Ah, vem cá, tal, não sei o que esse cara tá falando. E os caras, acho que queriam me mandar embora dali, na verdade. E achando que é Miguel, né? Achando que é Miguel. Lógico. E ela assim, pô, tal. Eu assim, cara, sou amigo do Guga, tô esperando ele chegar. Do Guga? De Roland Garros? Sim. Deixa eu tentar o hotel dele. Cara, a mulher voltou em 5 minutos, conseguiu falar com ele no hotel. Meu Deus, vem e tal. Me botou pra dentro, a porta abriu total, assim, a partir do momento que ele confirmou, né? Ela ligou pra ele, pô, tem um cara aqui falando que é teu amigo. Não, é meu amigo mesmo, é verdade. Pô, aí eu entrei. Aí começou. Aquela coisa, né, cara? É aquela coisa quando a pessoa sabe chegar, né? Quando sabe chegar com educação, com diálogo, cuidado, né? Como um lorde, tudo faz a diferença. Cara, depois de percorrer esse caminho de uma formação bastante robusta, mais esses cargos tão relevantes, tu acha que o que tu acha que falta para ti na tua carreira, né? Quais são os teus próximos passos aí? Cara, na empresa eu tenho um sonho ali de continuar tornando ela cada vez mais diversificada e sustentável. A gente viveu bastante esses solavancos na história dela, né? Esses solavancos do alto e baixo da empresa que hoje, recentemente, fechamos o planejamento estratégico e muito ali tem outros negócios, diversificar negócios daí, não mais só o aço. O aço vai continuar lá, a gente quer continuar sendo esse ícone em fundição de aço, mas a gente quer aproveitar para, cara, ir montando outros negócios. Nós hoje já somos um grupo, além da fundição de aço, nós temos mais 3 negócios, né? E a gente quer expandir esses negócios para em algum momento eles crescerem e até o sonho é que eles sejam maiores do que a Autona Fundição hoje. Esse é o meu sonho e minha ambição profissional ali com a Autona. Pessoalmente, cara, sou super realizado com família, com todos os meus valores. Eu acho que em algum momento vai ter que ter um pouco mais de entrega assim de volta para quem precisa, entendeu? Eu hoje, e às vezes eu me pego um pouco pensando, cara, eu não me dedico tanto à sociedade, entendeu? A ajudar pessoas, salvo doações, assim, mas o ajudar de verdade, ajudar com tempo, ajudar com projetos e tal, isso é algo que eu até hoje não peguei muito.
E para o futuro, eu acho que vai fazer sentido, a hora que eu conseguir desacelerar um pouco um lado, talvez dedicar um pouco mais para esse outro, cara. Acho que entregar de volta faz parte. Legal, acho bem legal isso. Tenho observado também que tu tens começado a participar de entidades de classe, se envolver com associativismo, como teu tio muito bem está, se deu um exemplo, deu aula, esse aí é um expert disso, e eu acho que é importante também construir essa história, porque tu vai enxergando outras oportunidades de contribuir com o todo. Cara, a gente já está aqui quase para o encerramento do nosso bate-papo, que tem sido, para mim, tem sido um momento muito especial, muito importante te receber aqui, porque além de um cara do bem, hoje executivo, um amigo meu, pessoal, eu queria saber o seguinte, cara, pra gente fechar aqui, e qual teus planos lá pra frente na tua aposentadoria quando estiver no final de carreira aí? Cara, de frente pro mar em algum lugar, cara. De preferência com onda. Eu falei do tênis, mas surf é uma grande paixão. Surfo menos hoje do que eu gostaria. Mas, cara, o tá perto do mar, pra mim, ele é algo que eu busco. Então, lá na frente, aposentado, em algum lugar de Floripa, provavelmente. Um Campeche, uma Brava. De frente pro mar, perto da família, cara. Isso que eu quero, e com saúde. Várias alternativas. Querido, muito obrigado pela participação aqui comigo hoje. Conversei aqui com o Eduardo Vetter, vice-presidente da Autona. E é isso. Aguardo vocês aqui no próximo Networkcast. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado.